Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas. E hoje nós escolhemos um tema que chama muito atenção, porque é comum as pessoas perguntarem, né? A gente desencarna e a gente vai para onde? Existem cidades na espiritualidade? Pois é, esse é o nosso tema. As cidades espirituais, ou cidades na espiritualidade, como queiram. Então, para isso, nós temos que explicar alguns detalhes. Vamos lá. Desde que, nos tempos antigos, sempre passou pela cabeça das pessoas que, puxa vida, será que a vida é só isso aqui que nós estamos vivendo e depois acabou tudo? Esse questionamento sempre foi feito. Sempre. As religiões sempre tentaram mostrar que depois que morre, vai para o Monte Olimpo, vai não sei para onde, vai aqui, vai acolá. Jesus, quando esteve entre nós, nos falou que a casa do meu pai tem muitas moradas. Ele falou que nós temos uma continuidade do contexto da vida, só que numa outra frequência, numa outra estrutura. E nós ficamos presos, porque naquela época se falava muito da terra, do céu e do inferno, coisa que nós sabemos que não existe, mas era necessário se estabelecer alguns parâmetros, porque hoje é difícil uma pessoa, existem muitas pessoas que têm uma certa dificuldade de assimilar esse conceito de uma continuidade da vida sem o corpo físico. Você imagine há 200, há 500, há 1000 anos atrás, era muito mais difícil, né? E com isso era necessário que nós tenhamos estabelecido alguns parâmetros. Existe o céu, a terra, e depende de como você for, você vai para um estágio para depois ir para o céu, aquela coisa arada toda. E isso criava nas pessoas certos medos, certos controles, que muitas pessoas que não concordam com o aspecto religioso na vida combatem, né? Ah, não, mas aí você está sendo imposto para as pessoas o medo. Pois é, e foi sim imposto o medo nas pessoas. Com o advento do Espiritismo, o Espiritismo veio mostrar para todos nós que não existe um céu, nem tampouco um inferno. O que existe é uma continuidade da vida e, ao desencarnar, nós estaremos sintonizados com aquilo que a gente gosta, com aquilo que a gente é. Por isso que, quando nós desencarnamos, nós somos atraídos, vibracionalmente falando, por determinadas situações. A pessoa gosta de um estilo de vida, na espiritualidade ela vai seguir esse estilo. Tá. Então, se ela é uma pessoa que tem um trabalho construtivo, ela pertence a um agrupamento científico que está fazendo coisas boas, aquela outra pessoa trabalha num grupo social para ajudar as pessoas, aquele outro trabalha para o estudo, para levar conhecimento, ou seja, e aquele também que tem um comportamento, uma atitude, uma vida não muito ética, não muito correta dentro dos padrões morais do nosso Mestre Jesus, ele também tem lá o seu jeito de pensar, o seu nível vibracional, segundo a nossa doutrina espírita. Pois bem, então, a pergunta que fica, eu vou para a espiritualidade, como é que é lá? Sem dúvida nenhuma, muitas pessoas imaginam a espiritualidade, porque é muito comum isso acontecer em filmes lá de Hollywood, mostra uma espiritualidade cheia de pássaros, árvores, nuvenzinha, anjinho tocando harpa. Pode até ser que exista algum lugar na espiritualidade que tenha esse tipo de coisa. Só que a espiritualidade de verdade, aquela que nós aprendemos nos livros de André Luiz, nos companheiros espirituais que vêm trazer uma
uma pontinha do que acontece no mundo astral, no mundo espiritual, é uma cópia muito, muito, muito melhorada do mundo físico, só que muito mais sutil. Então, cidades na espiritualidade? Sim, há cidades na espiritualidade. Não só há, como todo lugar que existe uma cidade física, vai existir uma cidade espiritual. Porque a quantidade de pessoas encarnadas é muito menor do que a quantidade de espíritos desencarnados. Os amigos espirituais costumam dizer que os desencarnados são 3 vezes mais do que os encarnados. Então são bilhões de pessoas ou bilhões de espíritos. E esses espíritos têm uma vida, têm alguma coisa para fazer. Alguns, como eu disse agora há pouco, alguns trabalham em construções de um mundo melhor. Outros trabalham da destruição do mundo, de acordo com o nível de evolução de cada um. As oportunidades de reencarne para as correções, as melhorias, acontecem a todo instante. Então, essas cidades espirituais, eu vou lembrar agora aqui vocês, acho que todo mundo assistiu, ou pelo menos a grande maioria assistiu o filme Nosso Lar. E se você não assistiu o filme Nosso Lar, se você lê o livro Nosso Lar, você vai lembrar que lá no meio do livro, o André Luiz diz assim, né, Chico psicografa, onde ele diz assim: eu encontrei aqui uma sala onde tem uns quadros, muito legal, e esses quadros eu vejo o que está acontecendo lá na minha casa, onde eu morava quando estava encarnado. Alguém já viu alguma coisa assim? Que você fica na frente de um quadro e você vê coisas que estão acontecendo bem longe. Só que nós estamos falando de um livro que foi psicografado quando ainda não existia televisão. Foi na década de 40. Malemar nós tínhamos uma rádio. E ele já falava de um quadro que ele ficava na frente e ele via a casa dele lá no plano terrestre. Então veja vocês que a espiritualidade, ela não está solta, abandonada. Ela está muito bem estruturada. Então vai existir cidades de tratamento, que são basicamente grandes hospitais para tratamento. Existem cidades que a gente estuda nos livros de André Luiz e tantos outros, cidades extremamente densas, tenebrosas, que a gente chama normalmente de umbrais. São cidades aqueles. No filme do Nosso Lar, aparece uma cena que o André Luiz está andando, todo esfarrapado, no meio de gente gritando, parecia um lamaçal. E eu brinquei quando vi o filme, falei que parecia um videoclipe do Michael Jackson, né? Aquele videoclipe, todo mundo esfarrapado, assim. Lembra aquele videoclipe. Não, a espiritualidade, existe locais daquele jeito? Sim, claro que existe. Como existe aqui na Terra. Você vai em alguns lugares, nos grandes centros, e você vê o flagelo humano na rua, através das drogas e um monte de coisa. Você vê aqui na Terra, você não precisa ir na espiritualidade para ver esses flagelos humanos, essa perda de vida. Pois é, então, cidades espirituais, elas são muito bem estruturadas, como aqui temos, lá também. Como temos aqui, por exemplo, centros de pesquisa, que é no tamanho de uma cidade, lá também tem. Como temos aqui as grandes universidades, que praticamente é uma cidade, lá também tem. Não estamos saindo do mundo físico, indo para o mundo espiritual, e lá é o ócio. Não, lá agora ele desencarnou, então agora ele vai descansar. Depende. Se era um espírito aqui na vida física trabalhador, mas não vai descansar mesmo. Ele vai chegar do lado de lá, vai passar por todo aquele processo, dorme um período, tratamento. Como acontece aqui na vida física, quando a gente nasce, lá vai acontecer também quando a gente retorna. Até a hora que ele recobrar toda a sua consciência e vai continuar trabalhando.
Só que agora não tem o corpo de carne, não tem o cansaço físico. Porque quando você está cansado fisicamente, que você deita para dormir, o seu espírito não. O seu espírito, ele vai continuar, ele não cansa, o espírito não cansa. Né? Então, as cidades espirituais, elas têm uma diversidade muito grande, muito grande, sabe? Nas matas, nas grandes cidades. Acontece muito, por exemplo, de ter prontos-socorros espirituais em cima de algum local que tem uma energia para isso. Por exemplo, um pronto-socorro espiritual em cima de um hospital, um pronto-socorro espiritual em cima de uma biblioteca, que é lugar mais nobre, mais maravilhoso do que uma biblioteca, que muitas pessoas, infelizmente, vulgarizam, mas é fantástico. É dentro da biblioteca, algumas bibliotecas que tem no mundo, com milhares e milhares e milhares e milhares de obras, tanto no papel quanto digitais, está ali o conhecimento humano, e ali essa energia é uma energia boa, e ela vai refletir na espiritualidade para um local de tratamento, de preparação. Por exemplo, para quem é espírita, ali na Marginal Tietê, aqui em São Paulo tem uma avenida chamada Marginal Tietê. Tem o Tietê no meio, por isso chama Marginal Tietê, as pistas dos dois lados, e num dos lados existe um estabelecimento chamado Casa Transitória, pertence à Federação Espírita de São Paulo, e ali se ajuda muito as pessoas que estão precisando de ajudas materiais. Tem um trabalho magnífico ali. Em cima da Casa Transitória tem uma instituição espiritual gigantesca de tratamento para os que vão desencarnando. E assim vai, em tudo quanto é lugar. Ou seja, quando nós acordarmos para a realidade da vida espiritual, quando nós todos realmente acordarmos para entender que a vida continua, não fica só na filosofia, no oba-oba, em mesma, puxa vida, a vida continua, eu não vou morrer, eu vou apenas mudar de estado vibracional. Muita coisa vai mudar nas nossas vidas, porque certas coisas que nós damos muito valor, não vamos mais dar valor, e coisas que a gente deixava de lado, vamos prestar mais atenção, que são elas os valores morais, os sentimentos, as nossas relações humanas, são elas os nossos conhecimentos, que são as coisas que nós vamos levar com nós. Tudo aquilo que você consegue carregar dentro de você, vai com você para a espiritualidade. Tudo aquilo que você utiliza, que você compra, que você vai ficar por aqui mesmo, você não vai levar. Mas é muito legal, né? Esse contexto de que nós não estamos numa vida que começa e termina e acaba tudo, não. Sinto muito, mas não é assim. Quando Galileu Galilei foi dito a ele, imposto a ele dizer, diga para o mundo lá fora que a Terra não gira, senão nós vamos fazer, né? Vai morrer queimado na Inquisição na época. Ele falou, tá bom, eu vou lá e falo para o povo que a Terra não gira, mas que ela gira. O mesmo. Podemos até achar que a vida não continua, que a vida é uma só, que nós vamos morrer, um vai para o céu, outro vai para o inferno, ou acaba tudo. Mas não é assim. A vida vai continuar. Ninguém morre. Nós só mudamos de cidade. É isso aí, pessoal. Até o nosso próximo programa Espiritismo em Nossas Vidas.
Você assistiu o programa Espiritismo em Nossas Vidas, com Wagner Ideale. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.